A AstraZeneca, a Anticiência e o Pensamento Acrítico, por Paula Schmidt. Abre aspas. Nós não aceitamos que a síndrome de trombose com trombocitopenia seja causada pela picadura em termos gerais. Fecha aspas. Disse a gigante farmacêutica AstraZeneca em um comunicado oficial de maio de 2023. A carta, registrada em autos de um processo judicial, foi enviada pela empresa ao inglês James Scott, acometido pela TTS, um dia depois de tomar uma dose da picadura da AstraZeneca. Agora, um ano e inúmeras vítimas depois, a empresa interrompeu seu gaslighting global para admitir que, de fato, sua picadura pode sim causar a TTS. O caso da AstraZeneca é particularmente chocante porque essa picadura, que sabidamente não imuniza e não impede o contágio, foi suspensa em grande parte do mundo desenvolvido logo depois do início da sua aplicação, mas continuou sendo inexplicavelmente aplicada no Brasil por mais 2 anos. As evidências de riscos e danos permanentes eram tão óbvias que, em menos de 3 meses depois da primeira aplicação, a AstraZeneca foi suspensa na Alemanha e em várias outras nações europeias, incluindo o Reino Unido, país onde ela foi desenvolvida com a Universidade Oxford. Como e mais especificamente por que essa picadura que não imuniza continuou sendo aplicada no Brasil por tanto tempo? Em dezembro de 2021, o jornal O Globo publicou um artigo que vai entrar para os anais da vergonha. Abre aspas. Sem provas, Bolsonaro associa picadura contra Covid a suspeitas de embolia e trombose. Fecha aspas. Como peça de propaganda, o artigo merece um prêmio, porque já a partir do título, e antes que qualquer outra informação seja dada, ele alicia os leitores de duas maneiras que parecem não ter relação nenhuma, mas paradoxalmente passam a se confirmar mutuamente. O truque é simples, mas vale a pena dissecá-lo. Para jornais que se valeram do dinheiro da indústria farmacêutica exatamente quando essa indústria deveria ter sido objeto de investigação e pensamento crítico, o artigo do Globo é uma aula de antijornalismo e uma obra-prima de propaganda de mão dupla. Ao usar no título a palavra Bolsonaro e atribuir a ele uma crítica perfeitamente científica, o jornal conseguiu em um só golpe desmerecer questionamentos à picadura e prejudicar Bolsonaro. Ciente do quociente de inteligência de seus leitores, o Globo sorrateiramente fez propaganda da picadura ao colocar na boca de Bolsonaro as críticas e questionamentos que estavam, de fato, sendo feitas por alguns dos melhores cientistas do mundo. Mas o truque está exatamente aí, em fingir que se está apoiando um debate de ideias, mas relegar o argumento contrário ao pior advogado possível. Os efeitos graves da AstraZeneca não se limitam ao AVC, trombocitopenia, coágulos e tromboses. Em janeiro de 2022, a Reuters informava o que a maior parte da imprensa escondeu como nota irrelevante, perdida em meio a uma propaganda avassaladora. A picadura da AstraZeneca poderia causar mielite transversa, uma doença espinhal que provoca paralisia muscular
dor nas costas, fraqueza muscular, diminuição da sensibilidade e paralisia das pernas e ou braços. Quando o ensaio da AstraZeneca foi interrompido por causa da mielite transversa, o G1 publicou um artigo que iria servir para desmerecer as preocupações de pessoas bem informadas. Abre aspas. Doença que pausou testes da AstraZeneca pode não ter relação com a picadura, diz Oxford. Fecha aspas. O artigo do G1, traduzido da Reuters, não oferece qualquer entrevista, citação ou contraponto a essa informação do fabricante, mas ele tem um detalhe interessante ao final. Ele conta que os testes da picadura foram interrompidos nos Estados Unidos, mas continuaram em 3 outros países: Reino Unido, África do Sul e Brasil. Em outro artigo, o G1 usa a OMS para defender a AstraZeneca e a mensagem era clara: não havia razão para preocupação. Abre aspas. A Organização Mundial de Saúde afirmou em nota nesta quarta-feira, dia 9, que está satisfeita em ver os desenvolvedores da picadura da Oxford e AstraZeneca se certificando de que os ensaios clínicos têm integridade científica. Fecha aspas. Mas, se a OMS por acaso não servisse para abafar as dúvidas, a Globo fez uso da outrora respeitada Fiocruz. A entrevistada foi Margaret Dalcomo, uma pesquisadora da instituição que, apesar de estar atolada em conflitos de interesse, continua servindo como fonte para alguns jornalistas. Segundo o relatório, publicado pela ABMES, Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, Margaret Dalcomo é integrante do Conselho Consultivo de vários laboratórios, com fins bastante lucrativos, como Janssen, Abbott, Novartis, Eurofarma e Pfizer. Mas o maior conflito de interesse de Margaret é a própria Fiocruz, que repassou bilhões de reais dos pagadores de impostos para comprar a picadura da AstraZeneca num contrato que está sob sigilo, decretado pela instituição por 15 anos. Segundo Margaret, a mielite transversa, abre aspas, pode estar ou não relacionada à picadura, fecha aspas. Se, de um lado, vários efeitos graves estavam sendo descobertos, de outro, a ineficácia da picadura ia sendo confirmada diariamente com centenas de relatos de picados contaminados pelo vírus que a inoculação outrora prometeu combater. Enquanto isso, influenciadores científicos e jornalistas menores tratavam a AstraZeneca como uma opção razoável, como se o risco-benefício daquele produto gênico fizesse sentido. Segundo o artigo do Telegraph, publicado em 24 de abril, quem vai pagar a conta pelos efeitos colaterais graves e mortes advindas da picadura da AstraZeneca será o próprio pagador de impostos. Abre aspas. O governo já prometeu que irá subsidiar os custos judiciais, isto é, indenizações da AstraZeneca. Essa foi outra coisa que Bolsonaro avisou, desta vez com provas. Fecha aspas. Como mostra o próprio artigo de O Globo, e como eu alertei em artigo que falava das atrocidades lógicas e jurídicas contidas no contrato com a Pfizer, o governo brasileiro estava sendo pressionado a assumir o pagamento de eventuais indenizações por mortes e efeitos graves.
Abre aspas. Vocês já leram a bula dessas picaduras? Fecha aspas. Perguntou Bolsonaro. Na Pfizer está escrito: não nos responsabilizamos por efeitos colaterais, disse ele. Bolsonaro estava certo, como fica claro em reportagem do Bureau de Jornalismo Investigativo. Várias outras verdades estão sendo confirmadas anos depois de terem sido tratadas pelo Consenso Inc. como negacionismo, genocídio e outros slogans de Pavlov inventados em agências de publicidade. Uma dessas verdades foi recentemente admitida pela OMS. As máscaras não foram tão eficazes na proteção contra a Covid. Daqui a alguns anos, vamos ter mais reportagens reconhecendo esses erros criminosos, como foi feito por Pablo Hortelado, que escreveu um artigo constrangedor que ele admite a eficácia da ivermectina e, por tabela, sua limitação intelectual em ter deixado a política se sobrepor à ciência. O artigo deixa muito a desejar e não chega a ser um meia-culpa, mas mesmo um meia-culpa capenga é melhor que nada. O link para este artigo está na descrição do vídeo.